Olá a todos, sejam bem-vindos a mais umas Palavras Cruzadas. Esta semana vamos abordar diversos temas. Seria difícil encontrar só uma ou duas palavras. Sim, é verdade. Aqui... Vamos falar da unidade da fé e, embora seja unidade, não é só uma coisa, são muitas, não é? E depois, ao longo da semana, vamos abordar diversos temas que são extremamente importantes para a nossa religião. Digamos que vamos tocar em doutrinas ou crenças da Igreja Adventista que promovem a unidade. Exatamente. Não é? E é interessante percebermos como é que algumas das crenças fundamentais dos Adventistas do sétimo dia podem promover ou não uma unidade na Igreja, não é? E começando falando assim um bocado de unidade, é engraçado que a palavra, se formos pela palavra união, está presente em quase tudo, não é? Ou seja, até mesmo em nível de religião, a nível profissional, político, desportivo, enfim. Utiliza-se muitas vezes a palavra união, a importância que a união tem, o facto de ser mais fácil conseguires ultrapassar diversos obstáculos se estiveres unido a alguém ou se tiverem mais gente a ultrapassar esse problema contigo. E é engraçado ver que realmente a união é importante em diversos setores da nossa vida. É verdade. Um dos exemplos giros é aquele exemplo do barco, não é? Se não remarmos todos para o mesmo lado, o barco não sai do mesmo sítio, não é? E aqui, em termos de igreja e de cristianismo, se não remarmos todos para o mesmo lado, se não tivermos pontos que nos unem, se calhar a Igreja não sai do mesmo sítio, nem a missão de Cristo não é cumprida da melhor forma, não é? E é engraçado ver que mesmo na união, na unidade, não quer dizer que não haja divergências de opinião. É verdade. Por exemplo, se tu colocares uma família que supostamente deveria ser unida, não quer dizer que não haja, lá está, aquelas divergências de opinião. E isso não vai, ou não deveria afetar a união da família. Há aqui uma frase da irmã Ellen White que eu achei bastante interessante, em que ela também diz que não podemos esperar que todos na Igreja concordem em todos os pontos de interpretação sobre todos os textos bíblicos. No entanto, salienta que devemos procurar a unidade de compreensão quando se trata de crenças adventistas essenciais. Eu acho que é muito interessante isto. E ela disse isto num contexto em que havia dois grupos na Igreja a debaterem determinadas passagens, a interpretação de determinadas passagens, e não se apercebiam que o seu fervor para defender a sua perspectiva do assunto, em oposição à perspectiva dos outros, em vez de fazer com que houvesse um crescimento da Igreja e um crescimento no conhecimento de Deus, antes pelo contrário, estava a afastá-los uns dos outros e a criar divisões entre uns e outros na Igreja, digamos assim, porque esta atitude hostil, como diz a lição, que tinham uns para com os outros, estava a destruir a sua comunhão e a sua amizade. Atenção, manchando assim a unidade e a missão da Igreja. Há uns tempos atrás nós vimos que nem sempre vincarmos que estamos corretos é a atitude correta, não é? E aqui muitas vezes temos que criar um sentimento e uma relação uns com os outros que permita a que haja diversidade de opiniões. É claro que não é em todos os pontos, há pontos que são pilares que não são suscetíveis de ter discussão, digamos assim, não é? Discussão são sempre. Agora de discórdia de opinião é que não, mas deve haver este espaço para a troca de impressões e para a diversidade de pensamentos. E eu acho sem que isso faça com que, em vez de haver uma união, haja uma separação. Nós temos que, eu acho que o respeito pelo outro passa também por isto, por perceber que nem todos pensam como eu penso e, portanto, eu devo respeitá-los à mesma, apesar disso. Eu acho que vemos aí duas formas de sermos humildes. A primeira, de aceitar a opinião do outro e o facto de ser diferente da nossa, e a segunda parte, o facto de termos a humildade de dizer, se calhar tens razão, eu não tinha visto por esse prisma. Por essa perspectiva, e até podemos modificar depois a nossa opinião ou não, não é? E unirmos claro, àquilo que estávamos Exatamente.
Agora, vamos falar também um pouco sobre a salvação em Jesus. É? Ok. Falamos Digamos aqui de uma... Diz. que esta é uma crença, se calhar, aquela que mais nos deve atrair uns aos outros, não é? E se calhar, não sei se para ti será, a mais difícil de... Não é de entender, é de... Como é que é de dizer? Até poderia dizer mesmo de entender, de Sim. conseguir perceber o amor que houve, não é? É verdade. Neste episódio, na salvação em Jesus, a capacidade que Deus teve para dar o seu Filho, para possibilitar que nós pudéssemos ser salvos. Não é? Se nós olharmos para esta questão da salvação em Jesus, o que aconteceu é que, como dizem em 2 Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A morte de Cristo é o meio da nossa reconciliação com o Pai. E esta reunificação, restauração, pagamento, eliminação da culpa, resgate, que vem desta palavra expiação, não é? Que significa isto tudo, vem porque Jesus decidiu entregar a sua vida para que nós pudéssemos ganhar essa salvação, essa vida eterna, não é? E é aí que até a lição depois aborda o seguinte tema, que a unidade da Igreja é um dom dessa reconciliação. Portanto, ao nós olharmos para este grande amor de Deus que fez com que nós fôssemos perdoados, que Jesus viesse e nos substituísse, ocupasse o nosso lugar nesta morte, deve contribuir, e contribuir certamente, para que nós nos unamos e estejamos perto uns dos outros na Igreja, porque em nós deve reinar um sentimento de agradecimento por esta... Sim. Por esta dádiva. Por esta dádiva que Deus nos deu. E daí eu ter começado, quando começámos a falar aqui da salvação de Jesus, se calhar aquela parte mais difícil humanamente pensando, não é? Um pai oferecer o filho para poder salvar, para nós termos esta possibilidade de termos a vida eterna, não é? É verdade. Havia aqui um fosso criado pelo pecado, e que Jesus veio preencher esta falha. Como se houvesse aquele buraco no muro, não é? Numa brecha, uma brecha, ainda esta semana falámos sobre isso, uma brecha no muro em que é preciso alguém para cobrir essa brecha. Para voltar a dar resistência ao muro, e foi isso que Jesus veio fazer. Veio criar uma ponte neste fosso que passou a existir entre Deus e o homem. E depois vai-nos levar a outro ponto da lição, que será a segunda vida de Cristo. Ok. Que esta é uma promessa que a Bíblia nos deixa e que deve também ser um elemento agregador do cristão, daqueles que acreditam em Jesus. E mais uma vez, é uma promessa que pode também ser difícil do ser humano entender, porque a primeira pergunta que se coloca é quando, não é? Nós temos sempre aquela tendência de saber quando é que acaba, não é? Quando é que é. Eu acho que nós estamos muito marcados pelo tempo, não é? E o tempo de Deus é diferente do nosso, ou Deus não se deixa condicionar pelo tempo. E o futuro para nós é uma coisa, nós queremos, é o presente, sabemos que acaba agora, quando é que é. Hoje vai começar, aquele programa é esta hora, mas acaba, e então aqui nós não sabemos. E depois temos o reverso da medalha, né? Que isto leva-nos a nós estarmos constantemente preparados. Isto fez-me lembrar um jogo que nós fazíamos muito nos acampamentos, que por sinal era o meu jogo preferido, que era o jogo da aproximação. Isto da aproximação, pronto. Em que tu tinhas uma equipa que tinha que defender a sua base e a outra tinha que atacar a base. Geralmente era uma bandeira, a equipa tinha que defender a bandeira, se a outra equipa conseguisse resgatar a bandeira, ganhava. E o que acontecia? Quem estava a defender não sabia quando é que iria ser atacado. Não é? Então, durante aquele tempo todo do jogo, tu tinhas de estar sempre preparado, tinhas de estar sempre a vigiar, né? De forma a que conseguisses proteger a tua bandeira e não fosses apanhado. Estar preparado para quando o ataque acontecesse. Né? E eu lembro-me um bocado, porque podemos pegar a lição fala-nos da parábola das 10 virgens, em que temos essa situação, e aqui realmente o mais difícil, se calhar, para nós é percebermos que o fim pode ser hoje, ou pode ser amanhã, ou seja, nós nunca vamos saber. Pode ser daqui a 100 anos, não é?
como é que esta crença de que Jesus virá outra vez, que ele prometeu, essa é uma promessa bíblica, não é? Como é que isto nos pode unir? Não é? Como é que isto nos pode unir? Digamos que só quando esta promessa se torna um pilar na nossa vida e algo que governa a nossa vida, as nossas escolhas, quando isso é partilhado, isso pode nos unir, não é? E mesmo assim, na parábola das 10 virgens, nós vemos que todos eles estavam à espera do noivo. Não do é? noivo, porque eles sabiam Portanto, que vinha. Todos eram cristãos. Só que uns não se prepararam para a espera longa e outros prepararam-se. Isto é um alerta para nós também, não é? Que devemos estar preparados porque não sabemos, a vida pode terminar de um dia para o outro, por um lado, e podemos viver mais até 20, aos 30, 100, 40, 100, 50, 60 anos, o que for. E Cristo ainda não voltar. Ainda não voltar. E, portanto, nós não sabemos, mas aqui, devemos estar preparados. Daí não é? também ser um ponto interessante, como é pessoal, daí nós deveríamos ter esta capacidade de percebermos que o meu tempo é diferente do teu, o teu tempo é diferente de uma outra pessoa, porque, como tu dizes, pode acabar daqui a 5 minutos, pode acabar amanhã, uma semana, 20 anos ou 30. O importante é, se fosse hoje, eu estaria preparado. Claro. Não é? Deve ser essa pergunta que nos faz-me sempre lembrar quando andávamos na escola os testes de surpresa. Exatamente, os testes de surpresa, quando apareciam. É verdade. A primeira coisa que diz, espero é que não seja hoje que eu não estou preparado. Não é? É verdade. E então é um bocado por aí. Depois vamos falar, não sei se tinhas mais alguma coisa em relação a... Eu achei aqui um ponto interessante que a lição também ressalta. O que é que Cristo queria ensinar nesta parábola das 10 virgens? Esta parábola é sebejamente conhecida, falamos do Espírito Santo, do azeite que havia nas candeias e por aí fora, a preparação, o estado. Mas há um ponto que eu nunca tinha pensado e que a lição levanta, que é: Jesus quis ensinar aos seus discípulos que a experiência cristã não se deve basear numa excitação emocional ou no entusiasmo. Portanto, se tu disseste, soubesses, é daqui a 10 dias, então a emoção ia crescendo. Exatamente. E não. O objetivo é que pode ser hoje, pode ser daqui a 10 anos. Então o que é importante? Era ter uma contínua confiança na graça de Deus e na perseverança, uma perseverança na fé, mesmo quando não existe evidência tangível do cumprimento das promessas de Deus. Ou seja, podemos, e até agora, todas as gerações que passaram, nasceram e morreram a acreditar, aqueles que acreditaram na segunda vinda de Cristo, a acreditar nisto. E esta promessa não se cumpriu nessa geração. Isto pode acontecer connosco e isto não deve ser o que nos afasta de Deus. Ou começar a questionar, será que Jesus esqueceu? Será que Jesus não vem? Isso seria um egoísmo da nossa parte, quer dizer, nós não teríamos mais direitos que os outros que já cá não estão e que não tiveram esse privilégio de ver, não é? Claro. Portanto, se gostaríamos que fosse enquanto na nossa geração, isso é outra questão. Com certeza. Claro. Mas se não for, a nossa fé não deve ser abalada. Não é isso que deve mudar a nossa fé. A nossa confiança. Depois já aqui a lição aborda uma das crenças fundamentais que eu acho que é única em termos de outras religiões, outras denominações religiosas, que é a questão do ministério de Jesus Cristo no santuário celestial. Não é? Sabemos que Moisés construiu o santuário de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Sabemos que esse modelo refletia, esse santuário terrestre refletia o modelo do santuário celestial e que Cristo estará provavelmente desde 1844 dentro do lugar santíssimo e até 1844 estaria no lugar santo a interceder. Tal como simbolizava exatamente aquele santuário terrestre. Vemos que há aqui uma ligação, não é? Nada é feito por acaso. Não, tudo tem um propósito. Independentemente do tempo. É verdade. Porque se formos a ver o tempo de Moisés, até chegar a 1844, estamos a falar de milhares de anos. de alguns aninhos. De alguns anos, valendo. O que nós podemos ver também é que,
começou por ser um santuário em tendas, montado no deserto. Depois, com Salomão, passa a ser um templo. Um templo. E hoje em dia, nós somos o templo do Espírito Santo, digamos assim, e sabemos que Jesus está a ter um papel importante no céu, um papel. Aliás, diz-nos mesmo aqui que o seu ministério no lugar santo no céu é caracterizado pela intercessão, pelo perdão, pela reconciliação e pela restauração. E que, desde que Jesus está no lugar santíssimo, desde 1844, está a tratar dos aspectos do juízo e da purificação que eram praticados uma vez por ano, naquela altura. no dia da expiação, né? No deserto. E depois há aqui outra frase interessante que a lição nos diz, que é a doutrina deste ministério, em duas fases, é uma contribuição especificamente adventista para a compreensão de todo o plano da salvação. Verdade, esta questão de que a história da humanidade encaixa na história do santuário, no ritual do santuário, naquilo que Deus nos deu para demonstrar o que era o plano da salvação, é uma coisa que eu acho que é única dos Adventistas do sétimo dia, não é? Compreender o ritual do santuário, compreender cada elemento do santuário, como isso era um reflexo daquilo que existia no céu, não é? É muito interessante este ponto. Este tema é. Depois vamos falar de um tema que é bastante caro, digamos, aos adventistas do sétimo dia. E é um tema bastante atual, não é? Porque todas as semanas deparamos com este tema. Todas as semanas há um sábado, não é? Felizmente. Há aqui uma expressão gira que a lição dizia que que era um rabi que falava Abraão, Joshua Heschel, que dizia o sábado é um palácio no templo, não é? Um dia sagrado em que Deus se encontra com o seu povo de uma maneira especial. Não é? Sábado o que é que te recorda ao sábado? É algo. Nós olhamos para o sábado, pelo menos eu quando olho para o sábado realmente noto logo uma diferença. Tem que ser um dia especial, desde a criação que é um dia especial. E até mesmo nós, se reparares, quando nós chegamos à sexta-feira à noite, parece que, pelo menos comigo acontece, o espírito muda, não é? Sim. O facto de tu te abstraís da tua vida cotidiana, aquela rotina normal, e chegares àquela altura, ou à sexta-feira à noite, e esqueces um pouco, quebrares aí as rotinas, parares, aquele ritmo do dia-a-dia. Parece que é diferente. Eu acho que nós conseguimos perceber isto, mas quem tem um fim de semana sempre livre, quem não trabalha por turnos, por exemplo, não consegue perceber o privilégio que é de saberes que eu posso trabalhar todos os dias da semana, mas sei que no sábado eu vou poder estar com a minha família, vou poder estar com o meu Deus, vou poder estar com os meus amigos. E isso é algo que nos pode unir em torno deste dia, que é um memorial, digamos, da criação, um memorial da libertação. Já imaginaste? Isto é dado. Quando estava a estudar esta parte da lição, pensei, os escravos têm um horário semanal de quantas horas? Ou tinham? Achas que... Não tinham sábado. Não tinham sábado. Não tinham folga nenhuma. Os escravos não tinham folgas. Era de sol a sol. Trabalhavam sempre, quando fosse preciso, as horas que fossem precisas, porque não tinham nenhuns ou muitos poucos direitos. E de repente Deus vem e diz-lhes assim, vocês foram libertados dessa escravidão do Egito e agora vão ter um dia em que vão parar de trabalhar. Eu não quero que trabalhem, não quero que vocês procurem os vossos interesses egoístas, quero que parem e estejam comigo e uns com os outros em adoração. E que esse dia seja uma lembrança, quer da criação, porque eu sou o vosso Criador, quer da libertação que aconteceu aqui, do Egito. E agora imagina um escravo, que se calhar trabalhavam 12 ou mais horas por dia, 7 dias por semana. De repente, há um dia em que param. E em que podem adorar o seu Imagina a Deus. felicidade da pessoa, não é? Imagina as crianças que de repente têm o pai em casa. O pai não foi trabalhar e pode passar folga, aquele dia com eles, não é? Eu acho que a alegria que
deviam sentir, ou Verdade. devia ser algo extraordinário, não é? E há outro aspecto no sábado interessante, que não sei se já uma vez pensaste, sabes que estamos aqui na igreja ao sábado e sabes que independentemente do país, do continente em que tu te encontres, sabes que àquela hora, naquele dia, milhares estão reunidos, não é? Para adorar o mesmo Deus. Exatamente. E isso aí é um ponto de De união. união. Há uma coisa que também é giro, quando tu viajas e vais a um país, Tu sabes Tu que sabes que no em sábado, àquela se fores à hora, igreja, exatamente, tens vais encontrar alguém Isso. com as mesmas crenças e esse é um ponto de É união. um ponto de união extremamente importante. E geralmente é no sábado que nós nos reunimos, família, amigos, para almoçarmos, para convivermos, para estarmos juntos, para participarmos em programas, para virmos à igreja, e isso realmente é uma união, o sábado proporciona uma união que Nenhum outro dia da semana consegue proporcionar. Exatamente, é isso mesmo. Embora às vezes seja difícil quem trabalha por turnos ou rotativos conseguir ter este privilégio, não é? E quando se tem ainda é uma benção ainda maior e sente-se esta libertação, digamos, esta comunhão mais íntima uns com os outros e também com Deus no dia de sábado. Eu acho que de todos o sábado é mesmo algo extraordinário e tinha que ser mesmo, tinha que pertencer à criação, não é? Aquele dia perfeito. Não é? É interessante que Deus logo na criação sabia que ia ser fundamental haver uma pausa ali, não é? Uma pausa ali, todos nós precisamos. Uma libertação. É como se nós um dia criado à parte, digamos assim. É isso mesmo. Um dia criado à parte. Para veres que é diferente. É verdade. E depois acabamos com a morte e a ressurreição de Cristo. Eu acho que há um versículo que, por muito que a gente fale nele e toda a gente conhece, que é de uma profundidade sempre, que é João 3,16, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no fundo, isto resume o Evangelho, não é? Deus amou-nos e esse amor levou a com que Jesus viesse morrer. Desse o seu Filho e depois esse seu Filho permitiu que nós tivéssemos acesso a essa vida eterna, não é? Isto é um versículo que faz um resumo extraordinário. Não é? E depois aqui a gente podemos derivar um bocadinho para outras crenças, como o estado da alma na morte, não é? Digamos, a Bíblia apresenta que Deus, como o único ser que era imortal, os seres humanos nunca foram criados imortais, é interessante perceber isto, que só eram imortais enquanto comessem do fruto da árvore da vida. Sim. E com a entrada do pecado nós podemos relembrar que Adão e Eva quando foram impedidos de voltar ao Jardim do Éden, Deus diz para que não comam e vivam eternamente. Portanto, era porque não eram eternos se não comessem, não é? E portanto, e daqui podemos pensar então, se não é imortal, então o que é que acontece quando a pessoa morre? A alma vai para um sítio, a alma ou o espírito vai para algum lado, nunca morre, e sabemos que... Aquelas dúvidas que as pessoas têm sempre, não é? O que é que há para além da morte. Da morte, não é? E aqui que a Bíblia, no fundo, é um ensino simples. Quando a pessoa morre, é como se fosse um sono, em que não há contacto entre a pessoa, aquilo que a pessoa é, digamos a sua alma, e o exterior, porque está a dormir, como se estivesse a descansar. Não é? Profundamente. Não pode ver o que se passa. Não pode ouvir, não pode sentir. Não pode fazer nada. Mas que, quando Jesus voltar, há esta promessa também, que é uma promessa que nos une não só àqueles que estamos vivos, mas também nos une àqueles que já morreram. Não é? E que nos dizem. E foram especiais, para nós. Não é? Há aqui uma frase na lição que diz: o apóstolo Paulo deixa claro que Deus concede a imortalidade às pessoas, não no momento da morte, mas sim no dia da ressurreição. É isso mesmo. É? A imortalidade só será dada na ressurreição. É extraordinário. Digamos que Deus deixou a promessa e disse, quando chegar àquele dia... Digamos então, que não é um stop, mas sim uma pausa. Não é? É verdade. Está no play, fazes uma pausa e depois continua. E isto, eu acho que é um ponto de união quando nós
recordamos aqueles que já nos deixaram, que, como nós costumamos dizer, adormeceram em Cristo, ou seja, que morreram e tu acreditando assim, nesta promessa, não é? É algo que dá ainda mais força e vontade que chegue esse dia, não é? Dia, né? O dia em que Jesus vai voltar e que e poderemos voltar a reencontrar aqueles exatamente. Que, entretanto, já nos deixaram. E estamos a chegar aqui ao fim, não é? Fim da Vimos lição, várias doutrinas, várias crenças fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia que devem contribuir para que exista uma unidade, uma união forte na Igreja, não é? Mas a crença central, e a lição apresenta isto no último dia, sim, é a da salvação apenas pela fé através da morte expiatória e substitutiva de Jesus. É interessante que os adventistas temos uma forma de religião que é muito prática, digamos assim, que se manifesta no estilo de vida, no comportamento, e que nós podemos correr o risco de achar que porque vivemos de determinada forma, então temos o direito à salvação. E nós temos direito a essa salvação como todos têm, atenção. Como todos têm. Mas nós só temos direito à salvação precisamente aquilo que tu ias dizer, não é? Porque pela fé aceitamos que Jesus morreu por nós e nos deu esse direito. E isso não está subordinado a nenhum comportamento que nós possamos ter, porque não há comportamento algum que nos possa tornar dignos de ocupar este lugar. Exatamente. Não é? E acho que é uma boa forma de terminarmos as palavras cruzadas desta semana, que realmente nós possamos ter isto em mente, que se não fosse o amor de Deus em dar o seu Filho, que nós não teríamos acesso a essa dádiva, a esse privilégio exatamente, que é podemos ter a salvação. Acho que podemos também aprender aqui outra coisa, que era um ponto que eu gostava também de realçar. É que muitas destas crenças que nós falamos são partilhadas por outros movimentos religiosos. Sim. E nós devemos, acho eu, fazer duas coisas, na minha opinião. Uma é pegar naquilo que nos une e trabalharmos juntos com base naquilo que nos une, e aquilo que nos distingue, aquilo que são as nossas crenças que são únicas, partilhá-las com os outros para que possam também descobrir essas crenças e possam também, se assim o entenderem, não guardarmos, aceitar, mas sim partilharmos, partilhar as bênçãos, fazer aquilo que Paulo fazia, não é? É isso mesmo. Partilhar a sua fé, aliás, contar a sua história, como nós já falamos muitas vezes, do que é que Deus fez na sua vida e como é que estas crenças se tornam parte integrante daquilo que nós somos e nos ajudam nesta união, nesta unidade entre a Igreja, uns com os outros e com Deus, não é? Penso que chegamos ao fim. Desejamos a todos um bom sábado e convidamos a assistirem às palavras cruzadas e a subscrever o nosso canal, do YouTube. Então, até à próxima. Bom estudo. Lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o Rei Senhor, avançando em fé, movidos pelo amor, Deus nos acompanhará. Para o céu, com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu, cantar canções em coro, eu e você vamos lá. Joias somos nós, da pedra angular, fazendo